Olá, muito bem-vindo à nossa primeira aula do treinamento 7 degraus para a transformação. Hoje nós vamos estar falando sobre minhas necessidades humanas. E por que é tão importante aprender sobre as necessidades? Nossas necessidades produzem em nós um desejo. Esse desejo vem uma ação. Então, todo o nosso comportamento e toda a nossa ação é produzida por um desejo e esse desejo vem por uma necessidade. Então, nós podemos afirmar que as necessidades é como uma gasolina para as nossas ações. Ela nos motiva a tomar alguma atitude ou alguma decisão. Portanto, é muito importante nós aprendermos sobre as necessidades. Nesse treinamento, todo esse treinamento está nos habilitando a termos um olhar no foco das coisas, onde começa a nossa ação e nossa reação está nas necessidades. Então nós temos aqui um quadro das necessidades básicas criado por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. E através dos seus estudos, ele descobriu que todos os seres humanos têm essa necessidade, têm esse quadro de necessidade. Mas o que diferencia é o modo e o tempo que essas necessidades vão aparecer em cada indivíduo, em cada pessoa. Vou dar um exemplo bem prático de uma situação que está acontecendo atualmente. Estamos passando por uma crise mundial por causa do coronavírus, o Covid-19. Então, neste momento, existem dois grupos de pessoas. Um que é a favor não trabalhar, ficar só em casa de quarentena, isolamento social. E outro grupo que quer sair para as ruas, que quer trabalhar normalmente. O primeiro pensamento, que é movido daqueles que querem ficar em casa, que querem se isolar, eles têm uma necessidade, está uma necessidade mais aflorada nele. A necessidade que está mais em evidência nessas pessoas é necessidade de segurança relacionado com a saúde, porque a necessidade de segurança é movida pela saúde, moradia, trabalho, né? No caso, emprego ou subsídio da pessoa ter como se sustentar. Então, essas pessoas que estão movidas agora, que estão focadas nisso aqui, na saúde, na necessidade de segurança pela saúde, então elas querem ficar em casa. É bem certo que a maioria dessas pessoas já tem estocado alguma alimentação em casa, ou tem algum dinheiro guardado no banco, ou tem algum crédito, ou tem possibilidade de tirar algum empréstimo. O segundo grupo, que é as pessoas que querem trabalhar, elas estão também regidas pela necessidade de segurança, mas focada no emprego, no trabalho. Porque o pensamento delas é ter como se manter, gerar comida, gerar dinheiro para comprar comida, vestuário, bebida. Então essas pessoas estão focadas na mesma necessidade, mas uma na saúde, ficar em casa, se proteger para não pegar o coronavírus, para não ficar doente, e a outra está focada na alimentação. Por certo, essas pessoas que estão focadas na alimentação não têm nenhuma comida guardada em casa, não tem como se manter, pegar um empréstimo no banco ou coisa desse tipo. Ou ela está pensando na economia do país em todo, está pensando no geral. Então, a ação, querer algo, querer ficar em casa ou querer trabalhar, isso é gerado por uma necessidade. Porém, as necessidades que estão em evidência, elas podem trocar. A pessoa que hoje quer ficar em casa por causa da saúde, se faltar comida, se faltar alimento, então ela provavelmente vai trocar o foco da sua necessidade para a necessidade do trabalho ou de conseguir subsídios. Muitos põem essa visão no trabalho. Eu vou trabalhar para conseguir meu subsídio, minha comida, mas outros não. Outros pensam, eu vou roubar, eu vou assaltar,
né? Eu vou roubar comida no supermercado, eu vou assaltar. Com isso, a gente pode ver que existem duas formas de suprir as nossas necessidades. Uma forma do bem e uma forma do mal. As necessidades, ela pode ser natural ou pode ser estimulada. Natural é aquelas necessidades que sentimos, né, normalmente, mas a necessidade estimulada é aquela que vem de um estímulo de fora. Então, um exemplo bem atual hoje, como nós demos sobre o Covid-19, nós vemos na rede de televisão influenciando muito as pessoas, né? Estimulando as pessoas a terem medo, colocando notícias muito negativas sobre várias mortes, colocando muitas notícias que não se tem leito suficiente para todo mundo. Então, essas notícias negativas sobre a saúde coloca-se medo nas pessoas e esse medo gera uma necessidade de segurança na área da saúde. Então, existem essas pessoas que estão atualmente com medo, sentindo essa necessidade de segurança na saúde, ou seja, aquelas que querem ficar em casa porque não querem ser infectados por causa dessa doença, que elas pensam que elas vão morrer, mesmo aquelas que não estão em grupos de risco. Por que isso? Esse é um estímulo externo, esse é um estímulo das notícias, é um estímulo da televisão que põe o medo e estimula as pessoas a aflorarem a sua necessidade de segurança na área da saúde. O medo ativa a nossa necessidade de segurança. Eu vou dar outros exemplos de estímulos externos. Davi, por exemplo, conta a Bíblia que Davi estava dentro da sua casa e ele viu pela janela uma mulher muito bonita, mas era a mulher de Urias, e ele olhou aquela mulher e sentiu desejo por ela. Urias estava na guerra, mas Davi mandou chamar aquela mulher e teve um caso com aquela mulher. Essa necessidade de Davi foi externa, foi porque ele viu e ele ficou observando, ele parou ali para ver todo o processo da mulher se banhando, tomando banho. Então ele aflorou essa necessidade. É bem provável que antes dele ver a mulher se banhando, a mulher nua ali se banhando, antes daquilo, ele não tinha esse desejo, ele não tinha essa necessidade de conhecer a mulher de Urias. Mas quando ele viu aquela mulher ali nua, aquela mulher se banhando, né, ele achou ela bonita, ele admirou, ficou olhando para ela, então aflorou nele uma necessidade do corpo, uma necessidade de sexo. Então, porque também é muito importante nós conhecermos as nossas necessidades, porque nós podemos evitar. Davi, ele poderia muito bem, se ele viu, se aquela mulher estava ali exposta, se dava para ver pela janela, ele poderia muito bem fechar a cortina e não olhar mais para aquela mulher. Mas ele ficou olhando até ativar essa necessidade do sexo, que é do corpo, e surgiu o desejo de conhecer essa mulher, e desse desejo surgiu a ação de pedir para trazerem essa mulher até ele. Nós temos também outro exemplo de estímulo externos das necessidades com Eva. Eva, ela muito provavelmente passava pela árvore do conhecimento do bem e do mal várias vezes, mas nunca sentiu o desejo de comer uma fruta daquela, porque ela sabia que Deus tinha falado que aquela era uma fruta proibida. Porém, o que aconteceu? Apareceu a cobra. E a cobra veio mostrando para ela: Toma, você pode comer, é só porque Deus não quer que você seja conhecedora do bem e do mal, que você seja igual a Ele. E aí, plim, surgiu uma necessidade. Ela sentiu a necessidade de status. Ela quis ser igual a Deus. Ela queria também conhecer o bem e o mal como Deus. Então surgiu essa necessidade de status e ela comeu. Ela não comeu pela necessidade do corpo de se alimentar da comida, mas ela usou, né, a comida por uma outra necessidade, a necessidade de status,
de querer ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo. A programação da televisão ou do YouTube, o que nós vamos ver, aquilo que nós estamos vendo, isso pode aflorar a nossa necessidade. O programa de televisão ou até a nossa amizade, o que nós ouvimos, isso também pode nos prejudicar, porque pode trazer um estímulo externo, né? É um estímulo externo que vai influenciar nas nossas necessidades. Nós temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A conversa mal que vem nos ouvidos vem e corrompe os bons costumes. Então, isso muda algo de bom dentro da gente. Então, temos que ser bem seletivo naquilo que vamos ver, naquilo que vamos ouvir, né? Temos que ser bem seletivo. E também, se por um acaso ouvimos alguma coisa ou vemos alguma coisa, nós temos que ter muito cuidado para não reter no nosso coração e dali não surgir uma necessidade. A Bíblia também fala, examinai tudo, mas retende o bem. Então temos que ter muito cuidado naquilo que vamos reter no nosso coração, porque existem estímulos externos que, se nós retermos no nosso coração, vai produzir uma necessidade, da necessidade o desejo e do desejo uma ação, e dependendo do estímulo, essa ação pode ser uma ação negativa. Então podemos dizer que a forma com que enxergamos as situações influencia diretamente no nosso pensamento e na nossa ação. Segundo Maslow, existe uma hierarquia nas necessidades e elas sempre vão estar mudando, ou seja, se uma pessoa, essa é a primeira necessidade do corpo, que é comida, sexo, vestuário. Então a pessoa sente essa necessidade e está mais ou menos suprida nessas necessidades do corpo, toda a necessidade que o corpo tem, de comida, sexo, vestuário, bebida. Então, se a pessoa está mais ou menos suprida, então ela vai subir para a próxima necessidade de segurança, que é saúde, moradia, emprego. E se está mais ou menos suprido aqui, então ela vai sentir uma outra necessidade de afeto, de pertencimento e de se ter uma família, de se sentir que pertence a um grupo. Se está mais ou menos suprido ou está todo suprido, vai subir para outra necessidade, que é o status, necessidade de ser reconhecido, de ser elogiado, de se sentir valorizado. Se sente valorizado, né? Se está mais ou menos suprido, então se sobe para o topo, que é a autorrealização. Então a pessoa aí se sentiria autorrealizada. Aqui está também formação de valores e sentir a alegria real, sentir uma felicidade real. Na visão de Maslow, essa é a visão de Maslow. Então, e ele fala também que não existe satisfação completa, que sempre vai estar trocando, sempre vai estar mudando. Esse triângulo das necessidades sempre vai estar mudando. Vamos estar sempre subindo ou descendo de escala e não existe satisfação completa. Porém, em questão de satisfação completa, nós sabemos sim que nós podemos ter uma satisfação completa, não nessa construção, né, que é a necessidade natural do homem, mas numa construção espiritual dada por Jesus, nós podemos sim sentir uma satisfação completa, como diz o nosso mestre. João 4,14, ele fala assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Então Jesus está falando sim de uma satisfação espiritual, de uma satisfação de quem bebe da água de Deus. O nosso corpo ele precisa de água, né? Aqui eu não escrevi aqui, mas tem uma necessidade aqui também, a bebida.
Mas Jesus fala que aquele que beber da água que lhe der. Então a construção de Jesus é uma nova construção. E nós vamos estar falando nisso, nessa nova construção, mais para frente, nas próximas aulas. Nas próximas aulas vamos estar falando sobre essa construção de Jesus. Então vamos estar falando agora sobre as necessidades fisiológicas, que é a primeira necessidade. A necessidade do corpo, necessidade de alimento, bebida, vestuário e sexo. Toda necessidade fisiológica, toda necessidade do corpo está ligada a esse primeiro nível, que é a necessidade fisiológica. Quando uma mulher, por exemplo, recebe um convite para um evento, para uma festa, ela logo pensa, que roupa eu vou? Ela pensa logo no vestuário. Que roupa eu vou? Que sapato eu vou? Ela se preocupa logo com o vestuário. Também já ouvi relatos de pessoas que quando está com fome, sente essa necessidade de alimentação, de comida, não consegue trabalhar ou não consegue pensar, não consegue ser criativo porque as suas emoções, porque o seu pensamento fica só focado naquela fome, naquela necessidade. Ele quer suprir primeiro aquela necessidade de alimentação para poder se sentir melhor, para trabalhar ou para fazer alguma outra coisa. Então a primeira necessidade é essa necessidade fisiológica, a necessidade do corpo. O corpo, existe uma diferença no corpo da mulher e no corpo do homem, porque Deus criou o homem através do barro. Ele formou o homem no barro e da mulher ele tirou uma costela do homem, de Adão, e fez a mulher. Então existe algumas diferenças no corpo do homem e no corpo da mulher. Por exemplo, o homem tem mais massa muscular, o homem é mais duro, né? Assim, não tem muita flexibilidade. Já a mulher já tem mais flexibilidade no corpo, é mais maleável, é mais delicada. A mulher tem mais flexibilidade no corpo. A mulher, muitas delas, come menos do que o homem, né, por conta da massa muscular. Em relação à força do corpo, a mulher é mais frágil do que o homem. O homem, ele tem muito mais força do que a mulher. Deus criou o homem e criou a mulher. O homem tem mais capacidade para cálculo, já a mulher tem mais capacidade para linguagem, para relação social. Deus conhece as diferenças e as necessidades de cada um. O Senhor, Ele é maravilhoso porque Ele criou o homem, Ele criou a mulher e Ele também abençoou os dois e supriu tudo aquilo que eles estavam precisando. No jardim, Ele colocou várias árvores com vários alimentos, bebida, água potável, para que Adão e Eva não sentissem a necessidade do corpo. Então, eles estavam saciados na sua necessidade ali do corpo no jardim do Éden. Subindo para a próxima necessidade, a necessidade de segurança, que é saúde, moradia, ter um emprego. Essa é a necessidade de se sentir seguro. O pai de família trabalha porque ele quer se sentir seguro, no final do mês vai receber o seu salário e vai poder manter a sua casa, pagar aluguel, manter a sua família, né? Saúde, de se ter uma saúde boa, né? A pessoa sem saúde, ela não consegue fazer muitas coisas. Então, essa necessidade de segurança, se sentir saudável, se sentir capaz de trabalhar, de conseguir subsídio, manutenção para sua casa, manutenção para si, para sua família, e necessidade de se ter um abrigo, de ter um lar, de ter onde possamos repousar a cabeça, que é a nossa casa. Nossas coisas, nosso guarda-roupa, nossa caminha. Então tudo isso faz parte da necessidade de segurança que nós temos, né? Ter a porta de casa fechada, com chave, fechar, né? Saber ali que está tudo fechadinho, as janelas estão fechadas, está tudo seguro, então podemos dormir tranquilo. E dormir também é uma necessidade do corpo, né? Não está aqui, mas é uma necessidade do corpo. Então nos sentimos seguros quando temos uma casa para nos abrigar, quando temos um emprego onde podemos conseguir um dinheiro para pagar para nos manter. Na nossa sociedade atual, a criança a partir de 6 anos, ela é obrigada a começar a estudar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a contar.
e tudo isso visando quando ela chegar numa idade que ela possa trabalhar, que ela possa, né, arrumar um emprego, ela ter uma profissão e arrumar um emprego para conseguir viver tranquila na sociedade, né, conseguir o seu subsídio, ter o seu salário e conseguir viver tranquilamente na sociedade. O homem natural, ele busca sua independência financeira, quer conseguir viver tranquilo, comprar o que quiser, se sente seguro. Então essa necessidade de segurança fala de recursos, né? Recursos financeiros, recursos materiais, para que a pessoa possa ter uma proteção, manutenção, precaução, provisão. Está tudo incluído nesse segundo nível de necessidade, que é a necessidade de segurança. E Deus, todo protetor como ele providenciou para Adão e Eva um lar. E também ele providenciou para Adão uma atividade para que ele pudesse trabalhar. Deus pediu para que ele desse o nome a todos os animais e as plantas, pudesse cuidar ali do jardim, e deu a moradia que era o jardim do Éden. Então Adão e Eva também estavam supridos por Deus nesse nível de necessidade de segurança. E de saúde nem se fala, que eles, né, gozavam de uma saúde perfeita. Então eles tinham todas as suas necessidades de segurança suprida. Vamos agora subir para outra necessidade, que é a necessidade social. Essa é a que mais mexe no nosso coração, que é a necessidade de afeto, de família e de pertencimento. Todo ser humano sente necessidade de ter amigos, ter uma família, pertencer a uma equipe, pertencer a um grupo, se identificar com outras pessoas. Essas são necessidades naturais que o ser humano tem. De amar e receber amor em troca, né? Então essa é uma necessidade de troca, de relacionamento, está nessa necessidade social. E Deus também, mais uma vez, ele observou que Adão estava sozinho. Deus criou Adão e viu que ele estava só. Então ele viu que Adão ia precisar, ia sentir essa necessidade social. Então ele fez para Adão uma mulher chamada Eva, né? Para que Adão pudesse se relacionar com essa mulher chamada Eva. Então nenhum dos dois poderia sentir a necessidade social, porque já estava suprido ali através daquele casal, o primeiro casal. Deus é tão maravilhoso que ele pensa em todas as nossas necessidades. Ele pensou em Eva para que Eva pudesse acompanhar Adão, ajudar Adão, conversar com Adão, né, pudesse se relacionar com Adão. Deus é maravilhoso e mais uma vez ele supriu a necessidade do primeiro homem ali no Jardim do Éden. A quarta necessidade é a necessidade de status ou de estima. É uma necessidade que as pessoas têm de ser reconhecida, de ser valorizada através da sua conquista, né? De ter o respeito do outro, de ter o feedback do outro daquilo que elas fazem. E com isso as pessoas adquirem autoconfiança. Quando ela recebe um feedback, quando ela recebe um elogio, quando ela recebe algo favorável ao que ela fez, ao que ela faz. Então essa é uma necessidade que o homem tem de ser reconhecido e de ser elogiado. A Bíblia ensina as esposas e os esposos, né? As esposas a respeitarem os seus maridos. O marido também precisa estar suprido nessa área do reconhecimento. A Bíblia ensina a esposa a respeitar o marido e o marido amar a sua esposa. O marido amar a sua esposa também. Então é uma troca, né? Então o ser humano, ele precisa também desse reconhecimento, desse elogio, de ser elogiado, né? De ser abraçado, de ser valorizado naquilo que ele faz. Então essa é uma necessidade humana, natural, que o homem tem de receber um feedback de alguém, de receber um elogio e de ter reconhecimento naquilo que ele faz, né? Naquilo que ele realiza. Então ele gosta, o homem gosta, ou a mulher, né, o humano, o ser humano gosta de receber um elogio ou de ser valorizado por aquilo que ele desempenha, por aquilo que ele realiza. Eu gostaria de ler em Lucas 18, do verso 9 ao 12, que diz assim: Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos,
crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Porém, aquele publicano, ele levantou as mãos e disse: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia fala que quem saiu justificado daquela oração foi o publicano, que reconheceu que era um pecador e não aquele que estava se autonomeando como um justo. E a última necessidade, que é o topo, é a autorrealização, do homem se autorrealizar. Então, quando todas essas necessidades foi mais ou menos suprida, corpo, fisiológica, segurança social, status, então o homem chega no topo, que é a autorrealização. Ele se sente autorrealizado. Ele já tem, ele tem comida, ele tem bebida, ele tem sexo, ele tem um emprego, tem saúde, tem uma casa, tem uma família, tem afeto, ele tem reconhecimento, ele tem valorização. Então ele se sente autorrealizado, né? Aqui também a construção dos valores, e ele sente uma alegria. Então essa é a estrutura que esse psicólogo americano formou, dando a explicação de todas as necessidades do ser humano e de como ele pode chegar, né, na sua alegria, na sua satisfação. Porém, como eu já falei nesse vídeo, que esse psicólogo fala que não existe a satisfação completa, porque isso aqui sempre pode estar em movimento. Então, queridos, essa foi a nossa primeira aula sobre as necessidades humanas. Espero você na nossa segunda aula e nas próximas aulas, que tudo vai se encaixar, você vai entender melhor sobre esse. Nós vamos usar também nas próximas aulas, na aula de Vencendo a Tentação, na aula de Novo Nascimento, nós vamos usar o mesmo quadro, esse mesmo quadro, e vamos saber melhor como o Senhor construiu essa pirâmide para a nossa vida espiritual. Vamos estar entendendo melhor, se aprofundando melhor nesse conhecimento através da Bíblia, através do lado espiritual. Na nossa próxima aula, vamos estar falando sobre o lado emocional, cuidando da alma, raízes de amargura e psicanálise. Vamos estar usando também esse mesmo quadro no nível emocional. Vamos estar falando sobre raiz de amargura e psicanálise. Espero você na próxima aula. Que Deus te abençoe. Muito obrigada.